Fala meia dúzia, eu sou Mariana Camelo e esse é mais um vídeo da série Mulheres que Fizeram Rock. E venho falar das mulheres que foram representativas agora no heavy metal dos anos 80. Naquela época abriu-se um leque gigantesco de vários subgêneros das mais variadas vertentes do rock, e um dos gêneros em ascensão foi o movimento New Wave of British Heavy Metal, que foi o berço das maiores bandas da história do metal. E uma das bandas mais antigas, com mulheres na formação, que surgiram naquela época, foi o power trio Rock Goddess, que nasceu em 1977, mas alcançou notoriedade em 1982, após a aparição delas no festival Reading Festival. E outra banda com mulheres na formação que surgiu no meio desse movimento foi a Girls' School, que por muitos era considerada a versão inglesa e mais pesada das Runaways, outra banda com mulheres na formação que eu citei há alguns vídeos atrás. Mas independente de qualquer comparação, a banda representava muito bem a vibe da nova onda do heavy metal britânico naquela época. Tanto que elas foram apadrinhadas pelo Motorhead e chegaram a fazer várias turnês e participações com a banda. E um dos seus álbuns mais aclamados é o Hit and Run, lançado em 81 e que ganhou uma versão comemorativa e regravada mais tarde em 2011. A presença feminina no heavy metal não estava presente só no cenário britânico. Em Los Angeles já era possível encontrar algumas bandas com mulheres na formação, a começar pela banda Hellion, liderada pela grande vocalista Anne Boleyn. O grupo ganhou notoriedade após ser descoberto por ninguém menos que Ronnie James Dio. Com sua sonoridade potente, a banda tinha tudo para se tornar uma das maiores da história do metal, mas acontece que a banda passou por diversas mudanças em sua formação, e sem contar os entraves que a vocalista Anne Boleyn sofreu em sua carreira, com vários produtores querendo mudar a sua figura enquanto artista, acreditando que ela poderia se tornar uma grande cantora no meio do mainstream. Além de não atender às expectativas dos grandes empresários, por não abrir mão de sua performance e o seu jeito de cantar à frente de uma banda de metal, Anne Boleyn sofreu várias situações de machismo e sexismo, e muitos empresários tentaram até tirá-la da banda, acreditando que Hellion deveria ter um homem à frente dos vocais. Anos mais tarde, a vocalista abandonou os palcos e passou a se dedicar à carreira de advogada, mas é inegável sua importância e representatividade como mulher na história do metal. Continuando na cena de Los Angeles, veio falar de outra raridade que também trouxe toda a força feminina para a cena do metal naquela época, a Jaded Lady, formada em 1985. A banda era formada apenas por mulheres e era inegável a qualidade sonora que elas faziam, caracterizada por vocais potentes, repletos de vibratos e drives, guitarras muito bem trabalhadas e toda uma estética fiel ao heavy metal tradicional naquela época, com fortes influências do heavy metal britânico. E apesar de terem sido uma banda promissora, elas enfrentaram vários problemas financeiros que levaram ao fim da banda no início da década de 90. Outra raridade surgida no cenário de Los Angeles é a banda Warbride, surgida em 1988. A banda aliava a estética do heavy metal tradicional a diversas linhas de teclado, explorando vários timbres de string, dando um toque mais melódico à sua sonoridade. No entanto, apesar da sua sonoridade autêntica e rica em detalhes, a banda foi mais uma vítima do comercialismo grosseiro e da inconstância do cenário de Los Angeles naquela época, e teve uma carreira curta e acabou se dissolvendo.
Apesar de tudo, Los Angeles continuou sendo o berço de grandes bandas de metal naquela época. E em meados dos anos 80 surgiu a Phantom Blue, uma das maiores bandas com mulheres na formação na história do heavy metal. Com toda a técnica apurada das musicistas, elas faziam performances surpreendentes, mostrando que o lugar de mulher era no palco tocando rock and roll. Diferente das bandas citadas anteriormente, elas tiveram uma carreira duradoura e bem-sucedida e emplacaram vários sucessos que transitavam entre músicas mais pesadas e baladas românticas, sem perder a sua própria identidade. Impossível não falar em mulher no metal sem citar uma das maiores cantoras do gênero, Doro Pesch. A vocalista alemã se tornou mundialmente conhecida com a banda Warlock, com quem lançou 4 álbuns e emplacou vários sucessos, dentre eles o hino All We Are. Após diversas mudanças na formação da banda, o ex-empresário da Warlock ganhou os direitos com o nome da banda e Doro, que era a única integrante remanescente da sua formação original, passou a utilizar o seu nome artístico como se fosse então uma carreira solo. Doro então se consagrou como a rainha do heavy metal e segue com esse título até hoje e passou a inspirar várias outras cantoras e artistas no meio do metal em suas mais variadas vertentes que surgiram posteriormente. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, venho trazer outra grande potência feminina no heavy metal, mas desta vez do outro lado do mundo, a banda japonesa Shoya. Que os asiáticos têm a fama de fazer tudo com a maior perfeição possível, isso é indiscutível. E vindo de uma banda japonesa de metal, isso não poderia ter sido diferente. A banda, formada só por mulheres, se tornou um dos maiores nomes do metal japonês na década de 80. E elas também foram responsáveis pelo boom de musicistas que surgiram naquela época no meio do rock e do metal. E é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Nessa série eu falei sobre as mulheres dos primórdios do heavy metal oitentista e pretendo falar sobre outras mulheres nessa mesma toada, mas caminhando para o hard rock e outras vertentes que também foram bastante latentes naquela época. Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima!